Mas existe algo neste mês de outubro para se resolver. Eu vi um poder muito sobrenatural de forças ocultas e espíritos caídos. Espíritos caídos. E eu vi aquilo, e o anjo disse: Reginaldo, eu vou descer na terra. E o anjo bradava e dizia: diz à nação brasileira que até o final do mês de outubro de 2025, o clima vai ser 3 vezes mais pesado, ou até mesmo 7 vezes mais pesado, do que todo mês de outubro de 2022. Eu devolverei a nação brasileira em um golpe só. E essa data de outubro de 2025, até o último dia de outubro de 2025, ela é decisiva. Esse outubro de 2025 será devolvido algo poderoso ao Brasil. O anjo de Deus vai descer na terra e até o final de outubro, o Brasil será devolvido aos brasileiros. Se preparem para outubro de 2025. Será impactante. A palavra do Senhor diz em Isaías 59:19: virá o inimigo como uma corrente, mas o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 26 de julho, entregou um sonho profético que vai abalar a nação. Deus mostrou a ele que até o final de outubro o Brasil será devolvido aos brasileiros. Mas antes, o reino das trevas vai se levantar, mas o anjo de Deus vai descer e em um só golpe vai derrotar essas autoridades do mal. Confira! Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu tive um sonho. Esse sonho, ele foi o mais real. Começa agora com 2 minutos e 46 segundos. Né? Hoje é 26 de julho de 2025, 22 horas e 48 minutos. 22 horas e 48. 22 horas e 48 do dia 26 de julho de 2025. Eu tive um sonho, e esse sonho para mim foi o mais real de todos os sonhos. Eu vi uma deputada, não, uma parlamentar, acho que é vereadora, do meu estado, né? Ela que conhece todas as pessoas grandes e da direita brasileira, e ela fez uma live mostrando aquilo que eu mostrei aí, não me mostrando, mas mostrando o que eu mostrei, sobre do dia 22, onde a televisão, que é a esquerda, assim denominada por milhões, descobriu qual é a situação que o Brasil estava vivendo. Mesma forma comigo. O céu vai cair, porque eu vi os 4 pilares. E os 4 pilares caíam, e esses 4 pilares sustentavam os céus. Entende? Caía sobre todos os principados. O que é principados? É o que domina tudo. Caía sobre todas as potestades. O que é isso? É o que domina tudo. E caiu no dia 22. E esse sonho foi muito real. Eu estava em um lugar, e esse lugar era como se fosse um canto muito bonito, como se fosse um céu. Ou um dos terceiros céus, não sei. Mas era muito bonito, né? Muito bonito. Mas muito bonito mesmo. Eu não vou detalhar, porque esse detalhe eu vou guardar para mim. Eu vi um guerreiro. Eu vi um guerreiro, e ele estava todo vestido de roupas de guerra da antiguidade. E a espada desse guerreiro estava nas mãos. Só que ele estava de joelhos,
e estava apoiando na espada. Ele de joelho e apoiando na espada, ele ficou aqui, apoiando a espada, como se estivesse orando. Um joelho estava no chão, e o outro joelho estava dando suporte a ele segurar essa espada. Um joelho estava no chão, e o outro joelho estava apoiando a espada. O joelho que estava no chão era o joelho direito, e o joelho que estava erguido era o joelho esquerdo, e a espada dando um apoio, e ele assim. E Deus mandava olhar. E o Senhor dizia, não tenha medo e escute a voz deste anjo. Quando ele terminava a oração, ele levantava, olhava para mim e dizia, Reginaldo, a ti foi mostrado coisas decisivas desde outubro de 2022. Pouco antes disso. Mas existe algo neste mês de outubro para se resolver. E aí eu via e o anjo me levava em outubro de 2022. No último dia, praticamente, de outubro, eu via cada dia de outubro, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, no mês de outubro de 2022. E me levava até o último dia de outubro. E eu contemplava aquele mês pesadíssimo e uma briga de grandes potencialidades de principados e potestades. Em cada dia de outubro de 2022. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, e assim vai até o último dia. E cada dia eu queria me enfraquecer. E o anjo dizia, fique de pé, porque a ti é dado fôlego de força. E eu conseguia ficar mais forte para ver. O peso de potestade e principado era tão forte que jamais nesse sonho eu poderia saber, que eu poderia imaginar que eu ia viver um sonho desse. E nesse momento que eu via cada dia de outubro de 2022, pesadíssimo por principados e potestades, pairando no céu brasileiro, nas capitais das cidades do Brasil, eu vi um poder muito sobrenatural de forças ocultas e espíritos caídos. Espíritos caídos. E eu ficava forte porque eu sentia algo como se fosse um oxigênio que entrava em mim, né? Como se fosse um aerosol, uma bomba daquelas Berotex, que entrava em mim e me deixava forte. E o anjo continuava falando, e eu vendo aquilo, e dizia, Deus, eu começava a dizer, eu nunca contemplei algo tão forte desse. E aí eu me lembrei de muitos sonhos de 2022 para cá que Deus me deu, que todos, muitos, 97%, se cumpriram. 97% ou 97,5% se cumpriram. E eu digo sempre, eu louvo a Deus pela parte que não cumpriu, para que eu não me sinta, né, um semideus que eu não sou. Apenas eu sou um vaso na mão do oleiro. E eu vi aquela data, gente, cada dia de outubro de 2002. E eu vi aquilo, e o anjo disse, Reginaldo, eu vou descer na terra, eu vou buscar uma parte para descer comigo dos anjos para guerrear. Mas eu só vou dar um golpe só. Eu só vou dar um golpe só. Os outros assistem o que eu vou fazer. Eu estava no meio de principados e potestades, de poderes
de anjos caídos, de obra de magia negra, feitiço de última geração ou de primeira, sei lá, sobre todo o mês de outubro de 2022. E o anjo bradava e dizia: diz a nação brasileira que até o final do mês de outubro de 2025 o clima vai ser 3 vezes mais pesado, ou até mesmo 7 vezes mais pesado do que todo o mês de outubro de 2022. Porque à medida que tu julgas, tu serás julgado. O mesmo critério que tu usa para medir alguém, irão usar o mesmo critério para medir você também. Você diz isso há anos. E agora chegou a hora de cumprir, Reginaldo. Eu vou te mostrar os efeitos colaterais, como ficará o Brasil até esta data de outubro de 2025. O dia que possa se dizer que a nação brasileira vai começar a respirar e cantar o hino da vitória. Mas eu vou te mostrar os efeitos colaterais. E o sonho era mais que real. Eu via pessoas de níveis superiores muito altos no Brasil. Agora não era fazendo uma obra de feitiço, não era fazendo uma obra de bruxaria ou de magia negra. Não era. Não tinha nada a ver com isso. Era entregando mesmo, perguntando assim para a entidade, perguntando o que queria e fazendo tipo pactos. Eu vi muitas pessoas que eu não detectava qual eram as pessoas, porque elas estavam vestidas em manto, algo que eu não conseguia ver. Não conseguia ver. Porque saiu uma fumaça muito escura. Muito escura saiu uma fumaça. Mais escura 1000 vezes do que a fumaça que sai lá no Vaticano, quando há a morte de um Papa. Eu não conseguia ver. E a fumaça era escura, mais escura 1000 vezes, como sai lá no Vaticano quando há a morte de um Papa. Mas o anjo dizia: Reginaldo, olha, porque se trata de pactos. Pactos. E você consegue ver o espírito que está causando esse pacto. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E aí eu saí do ano de 2022, do outubro todo do ano de 2022, aqueles principados e potestades, que era um negócio muito sério, que eu nem sabia que tinha tão pesado naquela época, só que estava 3 vezes pior em 2025. E o anjo diz à nação brasileira que eu te mostro. E notifica a ele, porque eu te mando notificar. Aí eu vi um livro, eu vi uma caneta, eu já estava ali, sentado, porque era uma atmosfera espiritual, e o anjo diz: escreve. Em outubro de 2025, os poderes daquele céu que tu viu cair sobre o território nacional brasileiro, da qual as 4 colunas, né, que sustentava, caía, e depois quando caía foi que você veio contemplar que eram os céus que caíam. E os céus caía sobre todos os principados, sobre todas as potestades. Eu devolverei a nação brasileira em um golpe só. E essa data de outubro de 2025, até o último dia de outubro de 2025, ela é decisiva. Ela é decisiva. E vai finalizar aí. Com a medida que tu julgas, serás julgados. E com o mesmo critério que você usa para medir alguém,
com esses mesmos critérios, irão medir você também. Os mesmos critérios que as potestades e principados estavam agindo em outubro de 2022, com os mesmos critérios irão agir em outubro de 2025 até o último dia. Agora, só que os céus caiu sobre as potestades e principados. O céu caindo sobre as potestades e principados destruía todas as potestades e principados das trevas. E era como se devolvesse a nação brasileira o que verdadeiramente era da nação brasileira. Esse outubro de 2025 será devolvido algo poderoso ao Brasil. Tem até lá. Vamos torcer que o Brasil bote até lá. Porque os efeitos colaterais é isso. Juntamente com ele, para que barre a nova ordem mundial, o ajuntamento de países, e para que dê mais tempo para a igreja e os homens e mulheres se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam antes do grande dia do Senhor do arrebatamento da igreja. Mas vai dar um efeito muito grande colateral até outubro de 2025. Escreve, Reginaldo, e notifica a nação brasileira que por minha ordem, Donald Trump está sob o meu comando e ele está pronto para tudo. Ele está pronto para tudo. E o mais forte é que no meio de tantas coisas destruidoras que vêm, escreve agora vocês isso aí. Ele está pronto até para a guerra. Aí eu olhei para o anjo e disse, no Brasil, não dá para aguentar nem meia hora de peia. E o anjo disse o seguinte, a impossibilidade, segundo os estudiosos, é não. Mas ele está pronto para quebrar todos os protocolos e paradigmas sobre a minha ordem. Ele está pronto para quebrar todos os protocolos e paradigmas sobre a minha ordem. O Brasil vai ter que cair total para poder recomeçar. Eu ouvi e via militares brasileiros de altíssimas patentes batendo continência para militares americanos. Eu vou repetir. Eu via militares brasileiros de altíssimas patentes e baixas, mais patentes baixas, tenentes, capitões, major, tenente-coronel, coronel, general, uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, batendo continência para militares americanos. E esse sonho foi muito mais do que real. E eu classifico-o como o maior de todos. Como o maior de todos. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.